Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é mais uma aula do curso de Direito Constitucional, na verdade o curso popular para o concurso da Defensoria Pública. A gente vai conversar um pouquinho sobre Direito Constitucional. Meu nome é Clínio Rodrigues Correia, aqui na lousa. Eu sou defensor público aqui em São Paulo. Atualmente eu estou na assessoria jurídica da Defensoria Geral, junto com o professor Júlio, o professor Daniel. E a gente vai conversar aqui em 3 encontros. Os 2 primeiros encontros a gente fala sobre direitos fundamentais. E no último encontro a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de decisão da Justiça Constitucional. Esse é um tema relativamente novo, que começou, foi incluído nos últimos editais aqui de São Paulo. E é um tema que ainda vem sendo pouco explorado. Técnicas de decisão. E como São Paulo geralmente é referência, o edital de São Paulo costuma ser referência para outras defensorias Brasil afora, é um tema que vem se repetindo em algumas defensorias. Então Bahia já incluiu, salvo engano Mato Grosso também, Paraná não. Mas enfim, é um tema que deve aí começar a colocar nos editais e a gente tem pouca coisa escrita. Eu particularmente fico muito feliz, é o tema do meu mestrado, finalmente vai servir para alguma coisa. Então no último encontro a gente falou um pouquinho sobre técnicas de decisão, tá bom? Nesses 2 primeiros a gente vai falar sobre direitos fundamentais. Eu vou deixar aqui o Twitter, acho que ainda se usa o Twitter, né? É prof_English. Bate um desespero com isso, porque estava falando com minha prima, ela estava me explicando como é que funciona o Snapchat, né? Que a foto some, o vídeo some em um dia, não entrava na minha cabeça, mas por que diabo some, em um dia? Enfim. Aí você percebe que está ficando velho quando a sua prima de 17 anos te dá aula sobre redes sociais, né? Você fala, enfim. Mas de todo modo, velha escola, Twitter, prof_Clint, tá? Se quiser mandar mensagem, a aula está muito rápida, está muito devagar, enfim. Quer falar sobre The Walking Dead, o último episódio, enfim, a gente conversa lá no Twitter, tá bom? Eu vou deixar também uma dica de um site que eu fiz na época que eu estava prestando o concurso da Defensoria. Porque eu sentia muita falta, isso lá em 2012, quando eu estava prestando concurso, eu sentia muita falta de um site que reunisse informações dos concursos da Defensoria Pública. Geralmente a gente vai nos tradicionais, aqueles que pegam vários concursos. Mas como eu tinha decidido que eu queria prestar só Defensoria, eu sentia muita falta de algum lugar que tivesse informações só sobre concurso da Defensoria. Enfim, aí não tinha, resolvi fazer um blog na época. Eu não ganho nada, não tem merchan, enfim, não ganho absolutamente nada, é mais para ajudar. E tem lá as provas dos concursos da Defensoria, tem, sei lá, quero colocar algumas dicas de estudo, tem informações dos concursos. Ele ainda está meio fora do ar, porque está desatualizado e eu não tive tempo ainda de mexer. Mas eu vou deixar aqui o endereço, se cadastra no link que vai surgir lá, coloca o seu e-mail. Quando a gente voltar a funcionar, eu espero que ainda esse semestre, aí vocês vão ser avisados. É www.concurso, no singular, concursodefensoria.com www.concursodefensoria, no singular.com. Tá bom? Aí lá vai ter um campinho para você colocar o e-mail, coloca lá, quando o site voltar a funcionar, vocês são avisados. Beleza? Tranquilo? Podemos começar? Legal. Direitos fundamentais. Matéria super importante para a Defensoria Pública. Direitos fundamentais. Deixa eu tirar essa cadeira aqui. Eu não vou sentar mesmo, então não tem mais espaço. Deixa lá. Vamos lá. Aí. Então, o tema é direitos fundamentais. Bom, qual vai ser o foco aqui para a gente conversar sobre direitos fundamentais? Em 2 encontros a gente não consegue fazer um curso completo de direitos fundamentais. Então não dá para a gente falar, por exemplo, de todos os direitos fundamentais em espécie, não dá para entrar em tantas minúcias. Então qual que é a estratégia aqui? Direitos em espécie e o rol do artigo 5º, do artigo 6º, a parte final da Constituição lá dos direitos coletivos, esse vocês vão estudar por conta. Seja na Constituição, seja na doutrina, enfim. Porque geralmente quando cai alguma coisa de fundamentais em espécie, é o texto da Constituição, tá bom?
com alguma alteraçãozinha de palavra, de vírgula, enfim. Então, esse vocês estudam por conta. A gente vai focar naquilo que geralmente ou você vai encontrar numa doutrina, ou uma coisa mais especializada, enfim. Óbvio que a gente vai passar por alguns conceitos gerais, alguma coisa mais básica, alguma coisa mais preliminar. Mas a ideia é dar subsídios para que vocês consigam fazer questões envolvendo a parte geral de direitos fundamentais, e aí tanto numa primeira fase, especialmente numa segunda fase, inclusive no oral. Tá bom? Combinado assim? Vamos lá. Vamos começar então com o conceito de direitos fundamentais. O que a gente pode falar sobre o que são efetivamente os direitos fundamentais? Bom, aqui um conceito rigoroso, ele não é tão assim importante. Basta que você tenha uma ideia geral do que são direitos fundamentais e saiba diferenciar o conceito de direitos fundamentais de outros conceitos similares. Por exemplo, direitos humanos, por exemplo, liberdades individuais, por exemplo, garantias individuais, tá bom? Então, de um modo geral, os direitos fundamentais são aqueles direitos. Direitos fundamentais são aqueles direitos previstos na Constituição Federal, que se destinam, são aqueles direitos previstos na Constituição Federal, que se destinam à proteção da dignidade humana. Então, direitos fundamentais são direitos previstos na Constituição e que se destinam à tutela, à proteção da dignidade humana. Esse conceito mais básico, mais, enfim, até simples, ele vai servir para você ter minimamente as características básicas desses direitos fundamentais. Por quê? Porque uma confusão que costuma ser feita é entre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Então, como que a gente diferencia direitos fundamentais de direitos humanos? Ambos se destinam, de um modo geral, à proteção da dignidade humana. Ambos vão trazer aquela ideia de inerência, aquela coisa de que pelo simples fato de ser humano, o indivíduo tem esses direitos assegurados. Alguns autores eles vão até tratar direitos fundamentais e direitos humanos como sinônimos, tá? Vão chamar de direitos humanos fundamentais ou direitos fundamentais humanos, enfim. Tecnicamente, não é o mais adequado, tá bom? Tecnicamente, você consegue fazer uma diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos que vai ser importante, inclusive, para você estabelecer que tipo de proteção ou que tipo de mecanismos aquele direito específico ele reclama, tá bom? Então vamos lá, uma característica inicial dos direitos fundamentais, que difere esses direitos dos direitos humanos, diz respeito à positividade. Como assim? Os direitos fundamentais, como regra, eles são positivados. Ou seja, eles estão previstos expressamente, eles estão previstos em uma norma jurídica positiva. Que norma jurídica positiva é essa? A Constituição. Certo? E os direitos humanos? Os direitos humanos, eles guardam aquela ideia de que eles são, assim como os direitos fundamentais, eles têm aquela ideia de inerência, eles têm aquela ideia de imanência ao ser humano, mas eles estão muito mais próximos de uma concepção justnaturalista do que de uma concepção positivista. Tá? Então, os direitos humanos, eles têm essa carga naturalista, essa carga de direito natural muito mais intensa, muito mais presente. Por isso que aqui se fala em suprapositividade. Ou seja, eles estão além do ordenamento positivo, eles estão além da Constituição. Eles não dependem de positivação, seja na Constituição, seja em qualquer outro ordenamento. Ah, mas eles não estão positivados também em tratados internacionais de direitos humanos? Estão.
mas isso não é a característica principal deles. O fato de eles estarem positivados em tratados internacionais de direitos humanos ou não tira essa característica desses direitos como direitos humanos, né? O conceito desses direitos como direitos humanos. Tá bom? Por isso que aqui se fala em suprapositividade. E aí, se você quiser colocar jusnaturalismo para você lembrar, pode colocar também. Tá bom? Eles têm essa proximidade com o jusnaturalismo. Não que também não se reconheça essa característica para os direitos fundamentais. O que a gente está falando aqui é de preponderância. Tá bom? Então, muitos autores, quando falam de direitos fundamentais, eles também vão explicar, olha, são direitos que são inerentes ao ser humano. Mas nenhum deles vai divergir quando fala que esses direitos, como regra, são aqueles positivados na Constituição Federal. Tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza. Próxima característica que vai diferir os direitos fundamentais dos direitos humanos diz respeito à abrangência, digamos assim, desses direitos. Como assim? Os direitos fundamentais, por serem, como regra, positivados e por estarem na Constituição Federal, eles têm uma vinculatividade, eles têm uma abrangência interna ao Estado, ou seja, eles são direitos institucionalizados. Vou colocar aqui entre parênteses, Estado, tá? Para você lembrar. O que eu quero dizer com isso? Eles precisam de uma instituição, eles precisam de um Estado que os garanta. Direitos fundamentais são aqueles que o Estado reconhece aos seus cidadãos. Eu preciso que o Estado reconheça esse direito, e por isso ele vai incluí-lo na Constituição. Eu preciso que o Estado reconheça e que esses direitos, portanto, eles passam a ser institucionalizados. Eles existem se e enquanto reconhecidos pelo Estado. Tranquilo? Por quê? Porque isso vai diferir da característica dos direitos humanos, que é a da supranacionalidade. Quando a gente fala de Estado, a gente não vem logo à memória aquela ideia de soberania? Não é? O Estado, ele não exerce poder soberano, ele não tem a soberania dele. A soberania, ela tem essa dupla perspectiva, né? Tanto não se submete a nenhuma ordem externa, quanto também ele é supremo dentro do ordenamento interno, ok? Ora, se ele é supremo dentro do ordenamento interno, ele vai dizer, afinal de contas, quais são os direitos que vão ser reconhecidos para aqueles cidadãos e como que esses direitos vão ser protegidos, né? Então, a ideia de institucionalização, a ideia de proteção a partir do Estado, tem muita relação com essa ideia de soberania, porque é esse poder do Estado, esse poder soberano, né, do Estado, que vai dizer qual é o rol de direitos que vão ser garantidos e como que esses direitos vão ser protegidos. Isso não importa para os direitos humanos, porque os direitos humanos, ou melhor, o direito internacional dos direitos humanos, ele surge exatamente para romper com essa ideia de soberania. Pensa aqui comigo. A gente daqui a pouquinho vai falar de evolução. A gente daqui a pouquinho vai falar de evolução dos direitos fundamentais. E a gente vai chegar num determinado momento, ali na época da Segunda Guerra Mundial, em que se reconheceu que a soberania do Estado... Eu não sei se já tiveram humanos? Já chegaram a falar da evolução histórica dos direitos humanos? Chegaram a ter? Tá. Então, quando a gente estuda direitos humanos e chega na evolução histórica, em que se discute como que surgiu esse movimento de internacionalização dos direitos humanos, por que surge esse movimento de internacionalização dos direitos humanos? Exatamente porque se reconheceu, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que o Estado não era mais suficiente para a proteção de determinados direitos. Ficar restrito ao que o Estado havia institucionalizado, ao que a soberania do Estado conseguia assegurar, não era suficiente para a proteção daqueles direitos. Veja as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Ora, se o Estado ele é soberano para dizer que direitos que ele vai reconhecer, ele pode muito bem dizer a quem ele vai reconhecer e a quem ele não vai reconhecer certos direitos. O Estado pode dizer, por exemplo, que ele não reconhece direitos fundamentais a judeus.
O Estado, na sua soberania, pode dizer, por exemplo, que ele não reconhece direitos fundamentais a indígenas. Percebe? A crise do conceito de soberania, por conta das atrocidades todas da Segunda Guerra Mundial, fazem com que a comunidade internacional fale, opa, pera lá, a gente não pode ficar restrito ao que o Estado diz que vai garantir ou não vai garantir, porque senão acontece uma loucura como aconteceu na Alemanha. Então a gente precisa de um mecanismo para além do Estado, para além da soberania do Estado, que garanta certos direitos. Por isso que aqui vigora a ideia de supranacionalidade. Eu não me importo com a soberania. São direitos que vão ser reconhecidos para além do Estado. E muitas vezes contra o próprio Estado. Porque o Estado é o grande violador, né, histórico. A gente vai ver que isso muda um pouquinho ao longo do século passado. Mas o Estado ele é, por excelência, o grande violador de direitos fundamentais. Certo? Por isso que para os direitos humanos importa a supranacionalidade. Tranquilo aqui? Beleza? Tá. Isso vai ter impacto também no mecanismo de proteção, que é a terceira característica que difere um do outro. Como assim? Ora, eu acabei de falar que o Estado é o grande reconhecedor e protetor desses direitos fundamentais. Ora, se é o Estado que protege, então os mecanismos de proteção vão ser mecanismos internos ao Estado. Ou seja, como que eu protejo os direitos fundamentais no Brasil? Eu olho para a Constituição de 88 e eu vejo que mecanismos de proteção ela estabeleceu. Ela estabeleceu, por exemplo, a possibilidade de mandado de segurança. Ok, é um mecanismo de proteção de direitos fundamentais. Ela previu a possibilidade de intervenção federal em certas situações em que haja violação de direitos. É um mecanismo interno de proteção de direitos fundamentais. E os direitos humanos? Eles são protegidos por mecanismos internacionais. Como assim? Eles são protegidos por Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, comitês da ONU, a própria ONU, enfim, são mecanismos além do Estado, são mecanismos internacionais de proteção. Esses vocês vão ver com mais afinco nas aulas de direitos humanos, tá bom? Pra gente não importa tanto aqui, é só para você saber a diferenciação. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Maravilha. Bom, a gente diferenciou direitos fundamentais e direitos humanos, ou pelo menos naquilo que é básico para a gente conseguir identificar esses dois tipos de direitos na prova. Essa diferenciação ela é mais cobrada, digamos assim, nas provas de direito constitucional. Tá? Na prova de direitos humanos tem ali uma similitude maior, né? A ideia de focar nos direitos humanos e não tanto na diferenciação com os direitos fundamentais. Mas enfim, pode cair em qualquer uma das duas matérias. Bom, falado de conceito, vamos falar um pouquinho de evolução, tá? E aí na evolução a gente diferencia com algumas outras categorias, como eu falei, liberdades individuais, etc, etc. Tá? Então, evolução. Posso apagar aqui, né? Uhum. Para falar de evolução, a rigor, se a gente quiser, a gente volta até o Big Bang. Não é o caso, né? Não precisa. Então, a gente pode voltar, fazer que nem em carnaval, né? Desde os tempos mais primórdios, desde o Egito, desde a Grécia Antiga, não precisa, tá bom? A gente vai focar nos movimentos mais recentes, tá? A partir de 1216, a partir da Magna Carta. E assim, bem basicamente, também não vamos aprofundar muito nisso, porque o que vai importar pra gente é o surgimento do constitucionalismo. Chegaram a ter isso já com o Júlio? Já? Legal. Então já tem aí uma base que a gente consegue trabalhar agora com foco em direitos fundamentais, tá bom? Então só para pegar alguns documentos históricos importantes e não tanto períodos tão mais remotos, vamos falar só de alguns documentos históricos e algumas características importantes deles. Tá? O primeiro é a Magna Carta de 1215. O que tem de importante para a gente falar da Magna Carta? Ela é reconhecida por muitos como o primeiro documento
em que se estabeleceu um rol de direitos. Tá? Essa é a importância dela. Óbvio, você vai conseguir discutir isso, enfim, se você for pegar historicamente, você consegue falar até dos 10 mandamentos, né? Você consegue ir mais além ainda no passado. Mas enquanto documento formal, construído pelo Estado, etc., costuma reconhecer na Magna Carta, aí, pelo menos nesse movimento mais recente, o primeiro documento histórico de grande relevância. O que é importante você lembrar para a prova da Magna Carta? É importante compreender a Magna Carta no momento histórico em que ela surge. Tá bom? A Magna Carta, que foi aquela carta lá do Região Sem Terra, né, que os barões, enfim, os proprietários de terra fizeram um acordo com o rei para que fossem reconhecidos certos direitos. A rigor, ela reconhecia privilégios, tá bom? Então, se você tem uma palavra para lembrar da Magna Carta, é que ela reconhecia privilégios para um determinado grupo de pessoas poderosas na época. Bom, a liberdade aqui que era reconhecida na Magna Carta Libertatis, essa liberdade era liberdade para um grupo diminuto de pessoas, né? Era liberdade para os barões da terra da época. Tá bom? Não era liberdade ampla, universal, para todo mundo, enfim. Era liberdade bem pontual. E ela traz aqui, como um dos primeiros documentos também, que reconhece a vinculação do rei às leis que ele edita. Né? As leis, ela demonstra, né, essa vinculação do rei à época, o rei João Sem Terra, a esse documento que ele aceitou. Né? Aquela ideia de Estado de Direito, né? Essa é a ideia da vinculação do monarca à norma que ele produz. Tranquilo? Uhum. As características são as mais importantes aí para a gente lembrar inicialmente da Magna Carta. Um pouquinho para frente, vou apagar aqui, tá? Uhum. Em 1619, você vai ter um outro documento agora, um outro documento na Inglaterra, chamado Petition of Rights. Petition of Rights, de 1600, opa, falei 19, né? 1629, perdão. Petition of Rights de 1629. Qual que é a ideia aqui? O que ela tem de importante? Ela ratifica, né, a Magna Carta, então ela traz ali os mesmos ideais da Magna Carta, mas agora com foco na prisão ilegal. O que tem de legal aqui é a proibição da prisão ilegal. Por quê? Qual que é a preocupação dessa época? A preocupação dessa época era a prisão sendo usada para cobrança de tributos. Então o que a Petition of Rights tem, de novo, também são aqueles que deviam tributos, né? São aqueles tinha um foco muito específico, mas a ideia aqui é evitar a molestação do Estado para usar a prisão ilegal como forma de cobrança de tributos, para pagamento de tributos. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Avançamos 50 anos, tá? E chegamos em 1679, com o Habeas Corpus Act. Habeas Corpus Act. Aqui, o foco é óbvio, né? A ideia do habeas corpus é o surgimento do habeas corpus, é a proteção da liberdade de locomoção. Aqui surge esse mecanismo, né, o habeas corpus, para a proteção da liberdade de locomoção. O que tem de legal aqui? Esse habeas corpus que você pega para ler o ato, né, do habeas corpus, ele traz uma série de minúcias. Então ele traz inclusive o tempo de viagem que devia demorar para que o indivíduo fosse levado à presença do chanceler, veja, na carruagem, né, na carroça, enfim, o tempo que deveria demorar para que ele fosse levado à presença do chanceler que decidiria sobre a prisão dele. Então tinha até esse tipo de minúcias.
Hoje a gente discute se habeas corpus pode ser usado como substitutivo de recurso. O Habeas Corpus Act, por essa premissa, era mais garantista do que a previsão hoje do habeas corpus, né? Porque eu não sei se vocês sabem, já há um bom tempo há uma discussão sobre os limites processuais, os limites procedimentais do habeas corpus, e muito uma discussão envolvendo um posicionamento que surgiu no STJ a partir de habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública de São Paulo. Enfim, só para vocês saberem, né, o que é importante aqui para a gente do habeas corpus, né? Em matéria penal, vocês sabem que o habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça, então, imagina que o juiz aqui de primeiro grau proferiu uma decisão bizarra, né? Uma decisão absurda. Você impetra um habeas corpus no Tribunal de Justiça. Ok? Beleza. Esse habeas corpus ele pode ser denegado, né? A ordem ali pode ser denegada. Pergunto, que recurso cabe contra a decisão do Tribunal de Justiça que denega o habeas corpus originalmente? Cabe ROC. Cabe recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça. Ok? Essa é a regra. É como está no Código de Processo Penal. Desculpa, como está na Constituição, né? Como está na Constituição. Beleza, só que demora o ROC, né? O ROC às vezes demora um ano e meio, e até aí eu tenho uma prisão indevida que foi chancelada pelo TJ e que eu só posso atacar e vai ser julgada daqui a um ano e meio. Então o que é muito comum fazer nessa situação? É muito comum que você considere a decisão do Tribunal de Justiça como uma nova decisão ilegal, e já que é uma nova decisão que está violando a liberdade de locomoção, você impetra um habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça, né? O que isso começou a gerar? Isso começou a gerar um posicionamento do STJ de não conhecimento desse habeas corpus, porque ele estaria sendo substitutivo do recurso ordinário constitucional. Certo? É que existe uma razão para impetrar esse habeas corpus, né? Porque o ROC demora, como regra. Enfim, aí o que o STJ começou a fazer? O STJ começou, em alguns casos, a não conhecer desse habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício, quando ele entendia que era caso realmente de violação da liberdade de locomoção, que havia uma prisão ilegal. O que é meio esquisito, convenhamos. Você disse que não era caso de habeas corpus, e você não conhece o habeas corpus. Você concede a ordem de ofício, ou seja, você está concedendo uma ordem de habeas corpus de ofício, né? Enfim, esse embate ele ainda está presente, acho que agora com menos, como eu posso dizer, com menos clamor, né? Mas ele ainda está presente. Você ainda vai encontrar julgados que não conhecem o habeas corpus, porque entendem que ele é substitutivo de recurso. O problema é que geralmente eles concedem a ordem de ofício quando a prisão ilegal ela é flagrante, o que também é um conceito meio esquisito, né? Porque, veja, ou a prisão ela é ilegal ou ela é legal. Não tem uma prisão muito ilegal e uma prisão muito legal, né? A prisão ela é legal ou ela é ilegal. Se ela é ilegal, ela tem que ser, enfim, objeto de concessão da ordem, né? Enfim. Mas aí fica essa discussão. Agora você também tem que provar que a prisão ela é muito, muito, muito ilegal. Anyway, vocês vão se deparar com isso se forem para a área penal na Defensoria Pública, tá bom? Mas aí o professor de processo penal explica melhor. Tranquilo? Beleza? Seguiu. O tempo passa, o tempo voa, e a gente chega em 1689. Falei para você. A gente chega em 1689 com a chamada Bill of Rights. Também em inglês, tá? Bill of Rights em inglês. A característica principal aqui é a concessão de poder ao parlamento. Também com um foco muito tributário, tá? Então é a ideia de você tirar um pouco o poder do rei de tributar, né, e você conceder mais esse poder para o parlamento. Então tem muito uma característica aqui ainda tributária. Também tem outros direitos aí que são protegidos: liberdade, propriedade, direito de petição, proibição de penas cruéis.
Tá bom? Então, mais aí um documento para essa evolução histórica. Beleza. Na sequência, agora a gente cruza o Atlântico, a gente chega em 1976, num documento chamado Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. É assim mesmo, tá? Do Bom Povo da Virgínia. O povo da Virgínia é muito bom, muito legal, então eles colocaram isso no nome na declaração. Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Aqui ela precede a Declaração de Independência dos Estados Unidos em alguns dias. Isso aqui vem antes da Declaração de Independência norte-americana em alguns poucos dias. E qual que é o legal daqui? Qual que é o mote disso daqui? Até por conta daquele espírito revolucionário americano da época, né? De separação, né? De independência em relação à Inglaterra. Aqui a ideia é você trazer um direito... Opa, vou pegar a preta. Você trazer... Agora ficou ruim de escrever. Vou colocar aqui. O que se tem ali nessa declaração de direitos, de legal, de relevante, é a ideia de que existe um direito à insurgência. É a ideia de um direito de insurgência contra a opressão, de insurgência contra a tirania. Como se o povo, como se o cidadão fosse titular de um direito a se rebelar contra um governo tirano. Que isso vai, assim, contaminar, entre aspas, isso vai permear todo o processo revolucionário norte-americano, né? Declaração de Independência, aquela ideia de que eles têm o direito de destituir os governantes tiranos, etc, etc. We the people, né? É isso. A ideia de você reconhecer que existe um direito a se rebelar contra um governo tirano. Isso é lindo, é maravilhoso. Na sequência, mesmo ano, tá? 1976, Declaração de Independência dos Estados Unidos. (4 de julho, né, de 1976. Essa daqui é de 12 de junho. A Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, 12 de junho, nosso Dia dos Namorados, né? Coloquei 1900, né? Pelo amor de Deus, olha que erro trágico aqui, coisa horrorosa, 1776, pronto. Desculpa, tá, gente? Ó, Declaração de Direitos da Virgínia, 1776, Declaração de Independência, 1776 também, tá bom? Desculpa. Mas aqui em 12 de junho, né? E aqui em 4 de julho. E julho? Julho, 4 de julho. Independence Day. O que tem de legal aqui na Declaração de Independência, né? Acho que tudo. A Declaração de Independência é bem legal, vale a pena ler. Mas o que tem de interessante para a gente trazer aqui é que esse é o primeiro documento histórico a afirmar princípios democráticos na história política moderna do mundo. Então, a Declaração de Independência norte-americana é o primeiro documento histórico a realmente traduzir ali um ideal de democracia política na modernidade. E ela traz o foco no povo. O povo é o grande detentor de poder político. O povo. Né? We the people. É o povo que tem o poder de governar e de destituir governantes tiranos, despóticos. Tá? De novo, uma reiteração dessa declaração aqui da Virgínia. Para muitos constitucionalistas, é esse documento aqui que inaugura o constitucionalismo. Tá? Para muitos. Ou que inicia, né, um processo de origem histórica ali do constitucionalismo, efetivamente, que vai se consolidar com a Revolução Francesa, né? Tá, mas só para a gente lembrar historicamente o que acontece nesse período, você lembra que na Declaração de Independência norte-americana, o que acontece aqui? Você tinha 13 colônias, né? Isso vocês vão ter melhor. Já tiveram federalismo?
Já viram aqui o processo histórico? Chegaram a ver? Não? Mais ou menos? Tudo bem, então a gente fala um pouquinho aqui. Ó. Você tinha, não vou fazer 13, tá? Porque são muitas bolinhas, mas enfim, você tinha 13 colônias inglesas. Então você tem a metrópole, né? Na Inglaterra, você tem a coroa inglesa, e você tem 13 colônias inglesas aqui na América, né? Na América do Norte. Com a guerra e com a declaração de independência, essas 13 colônias, veja, elas eram puras colônias. Elas deixam de ser colônias e se tornam estados. Então agora eu não tenho mais 13 colônias, eu tenho 13 estados soberanos independentes. Ok? Tá. Esses 13 estados, e aí é um processo, a gente não vai entrar nas minúcias, né, do processo histórico do federalismo americano. O Júlio piraria com uma aula dessa, mas enfim. Ele falaria 3 horas só disso. Mas nesse processo histórico de evolução do federalismo americano, o que é importante para a gente lembrar é que essas 13 colônias, elas são esses 13 estados, desculpa, eles são soberanos. Ok? Então veja, eles são estados como é o estado brasileiro, como é o estado argentino, como era na época o estado inglês. Eles são estados soberanos. Só que se percebe nesse processo, a partir de 1776, que, dentre outros, enfim, uma infinidade de motivos, que enquanto 13 estados soberanos, eles eram mais fracos, eles eram mais frágeis do que se eles fossem um grande todo. Eles se unem, esses 13 estados, numa confederação. O que é uma confederação? Confederação é isso, é um agrupamento de estados soberanos. Você faz um tratado internacional e os estados se unem numa confederação, como é a União Europeia, como é o Mercosul, enfim, pelos mais variados motivos. Eles se unem aqui numa confederação. Por divergências da época, eles percebem que isso não trazia a segurança necessária para garantir que aquela independência que eles conquistaram em 76 permanecesse, porque a Inglaterra não estava de boa lá do outro lado do Atlântico, falando, não, beleza, sejam soberanos e felizes. Não. Havia uma iminência de uma guerra eclodir a qualquer momento de novo. Né? O que eles resolvem? Depois de um processo relativamente longo. Eles resolvem abrir mão da soberania deles. Então eles abrem mão da soberania, se tornam estados apenas autônomos, e aí no federalismo vocês veem, né, a diferença de autonomia e soberania, resolvem ser apenas estados autônomos e fazer um grande estado federado. Então eles deixam de ser uma confederação, abrem mão da sua soberania e formam uma federação. Ou seja, soberano agora é o grande estado federal dos Estados Unidos, né? E esses 13 estados que eram soberanos, eles são apenas autônomos. Tá bom? Isso não importa muito pra gente aqui. Que documento que eles assinam, que documento efetivamente consolida esse processo aqui de federalização? Que documento que consubstancia essa federação? É a Constituição dos Estados Unidos. Tá bom? E é o próximo documento que a gente vê. Constituição dos Estados Unidos, de 1787. Em 1787. O que é bom que você lembre daqui, tá? Nesse processo todo histórico, a Constituição norte-americana, para entrar em vigor, enfim, dentro dos acordos políticos que foram feitos na época, ela dependia de, pelo menos, ratificação de 9 desses 13 estados. Isso não precisa notar porque é mais picuinha histórica, né? Mas só para você entender o porquê que a característica importante desse documento. Ela dependia de ratificação de 9, pelo menos, dos 13 estados. Por conta de uma série de divergências políticas da época, os estados aceitaram assinar a Constituição, aceitaram ratificar esse documento sem uma Bill of Rights, ou seja, sem uma declaração de direitos. Okay? Então a Constituição americana original de 1787, ela não é como a nossa, por exemplo, que prevê lá um rol de direitos fundamentais. Não tinha a previsão de um rol de direitos. Né?
Esse rol de direitos ele é acrescentado posteriormente em 1791, que é o que se chama de Bill of Rights, né? Esse rol de direitos, em 1791, que são as 10 emendas da Constituição, as primeiras 10 emendas da Constituição norte-americana. Então, quando você vê no filme o cara falando, porque a primeira emenda diz isso, a terceira emenda diz aquilo, a quarta emenda diz aquilo, é a isso que ele se refere. São as emendas que foram acrescentadas à Constituição original, à Constituição da Filadélfia, para incluir esse rol de direitos, essa previsão de alguns direitos constitucionalmente assegurados. Beleza? Tranquilo? Legal. Outro documento histórico importante que acontece no meio do caminho aqui entre um e outro, né, entre a Constituição dos Estados Unidos e essa Declaração de Direitos, é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. É a Declaração Francesa, né? A Declaração Francesa. A declaração que consolida a Revolução Francesa. Declaração de 1789. O que tem de legal aqui nessa declaração? Ela marca o fim, né, daquele antigo regime francês, com aquela divisão da sociedade, burguesia, também, clero, etc. Enfim, ela basicamente é um rol de direitos que se pretende universal, né, que reconhece uma série de direitos ali de alforria, né, de direitos de liberdades que a burguesia pleiteava na época em relação às classes superiores. Mas é isso, é um rol de direitos de liberdade, basicamente. Então, ele vai ter liberdade, principalmente propriedade, né? Tranquilo? O que tem de diferença? Tá? Esse daqui, esses dois documentos são... Esses dois documentos aqui junto com a Declaração de Independência, né? Porque aí você vai ter a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que são os dois movimentos sociais e políticos da época que marcam que marcam o início do constitucionalismo, ou pelo menos do constitucionalismo moderno. Bom, você vai ter então esses dois grandes momentos históricos que apresentam algumas diferenças importantes. Por exemplo, o que você tem de diferente no movimento revolucionário norte-americano para o movimento revolucionário francês? Vamos lá. Uma primeira diferença de um para o outro é que na França vigora uma percepção, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem um cunho muito mais universalista. Então, a Declaração Francesa, ela é mais universalista. Veja que ela é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. É a declaração global, ela é uma declaração ampla. Ao passo que aqui é algo muito específico, né? Mais individualizado. Então, nos Estados Unidos, por outro lado, a concepção vai ser mais individualista. São direitos mais individuais. Pensa aqui comigo como um francês dessa época. Veja bem, você é um membro ali da burguesia, super explorado pelo Estado, super explorado pelo clero. Tá. Você leva as suas demandas para o poder judiciário, você leva as suas demandas para o juiz. Afinal de contas, tinha juiz naquela época. Só que o juiz, ele é meio que mancomunado com o Estado, né? Ele deve favores para o Estado, ele pertence àquela grande classe. Você confia nesse juiz quando você leva a sua demanda para ele? Não, os franceses também não confiavam. Tá.
Então aqui na França existe uma desconfiança em relação ao juiz. Na França, eles não, no começo, na eclosão do movimento revolucionário francês, eles não gostavam dos juízes, digamos assim. Porque os juízes, eles tinham interesses, eles tinham, enfim, uma relação meio escusa ali com o Estado. Quem que é o salvador da pátria na França? Quem que é aquele, quem que é o órgão, quem que é a entidade que vai trazer para a gente aquela liberdade que a gente tanto pleiteava? É o legislador. Eu confio na lei. É a lei que vai trazer essa universalidade pretendida. É a lei que vai fazer com que essa declaração efetivamente se materialize. Então há uma desconfiança do juiz e uma confiança no legislador. Agora, se você fosse um norte-americano naquela época, por outro lado, pensa como um norte-americano na época. Quando eclode a Guerra da Independência, e um dos principais motivos para ela eclodir, é porque você tem, na Inglaterra, lá na coroa, um parlamento que é altamente exploratório. É um parlamento que edita leis como a Lei do Açúcar, super famosa lá, que por muitos é considerada uma das precursoras ali da Guerra da Independência. Você tem leis altamente predatórias para a colônia, né? Então, leis que a metrópole edita, que são confiscatórias até, em relação às propriedades dos colonos, que são editadas pelo parlamento inglês. Você confia no parlamento? Você confia no legislador? Você não confia. Então, nos Estados Unidos, diferentemente da França, você vai ter uma desconfiança no legislador. Eu não confio na lei. Quem que é o salvador da pátria nos Estados Unidos? Quem que vai trazer para a gente a segurança que a gente precisa contra essas leis exploratórias que podem ser criadas? O juiz. Aqui a confiança é no juiz. Vocês já tiveram controle de constitucionalidade? Sim. Já tiveram? Chegaram a falar de modelos, modelo francês, modelo norte-americano, falaram? Por que o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos vinga na mão do juiz? Por que aconteceu Marbury versus Madison, por exemplo? Por que em 1803, um juiz da Suprema Corte, a gente não vai entrar aqui em Marbury versus Madison, mas por que um juiz da Suprema Corte disse que a lei ela não podia se sobrepor à Constituição? Por que um juiz disse isso? Muito está nessa razão histórica. Tá? Os Estados Unidos eles têm esse histórico de confiança na atividade jurisdicional e faz todo sentido que o controle de constitucionalidade, quando foi criado, tenha se desenvolvido na mão do juiz. Por outro lado, faz muito sentido que a França não consiga conceber, muito incipientemente hoje, mas por muito tempo a França não tenha conseguido conceber essa ideia de controle de constitucionalidade da lei. Porque a confiança é no legislador. Como assim controlar o ato do parlamento? Como assim um juiz ou um tribunal constitucional, ou o que quer que seja, vai tirar uma lei aprovada do parlamento em vigor? Não faz o menor sentido na França. Então você vai ter mecanismos de controle de constitucionalidade francês que são bem diferentes dos outros, mas a raiz histórica é essa. São esses dois movimentos revolucionários. Bom? Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Está muito rápido, muito devagar? Querem falar de The Walking Dead? Querem falar de alguma? Não? Vamos seguir então. Bom, nesse momento histórico surge o constitucionalismo. E aqui a gente faz uma pausa só para... Deixa eu ver que horas são? 8h30, tá. Aqui a gente faz uma pausa só para a gente entender que direitos são esses que estão sendo reconhecidos nesse momento histórico. Porque aí a gente já antecipa um pouquinho que a gente vai falar de classificação, tá? Veja, tanto em um quanto em outro caso, o que você tem, o cenário político que você tem, é de um Estado,
Estado inglês, no caso das colônias, o Estado francês, no caso da Revolução Francesa. Mas você tem um Estado exploratório. Né? Basicamente é isso. Você tem um Estado que tem uma ingerência muito forte em relação aos cidadãos. Você tem um Estado que tem um controle muito presente, né, em relação aos cidadãos. E você tem cidadãos que não têm direitos em relação a esse Estado. Então, que tipo de direitos, que tipo de garantias surgem nesse momento histórico? São garantias que objetivam primordialmente proteger esse cidadão do Estado. Então, aqui, o objetivo principal é você criar uma espécie de círculo de proteção em volta do indivíduo, no qual o Estado não consiga penetrar. Por isso que esses direitos que são reconhecidos nesse momento histórico são chamados de liberdades negativas ou liberdades individuais. Por que são liberdades negativas? Porque elas objetivam trazer para o Estado uma proibição, ou aquilo que a doutrina costuma chamar de um non facere. Direitos de não fazer, direitos a, digamos assim, direitos a condutas omissivas do Estado. Ou seja, eu reconheço a liberdade de locomoção e reconheço, na verdade, que o Estado não pode intervir na liberdade de locomoção. Eu reconheço a propriedade enquanto um direito, isso quer dizer que o Estado não pode intervir na propriedade. Eu reconheço a liberdade de crença, eu estou dizendo que eu posso ter a crença que eu quiser, o Estado não pode intervir na crença. Certo? São direitos que criam uma barreira em relação ao Estado e essa barreira não pode ser transposta, essa barreira não pode ser penetrada por aquele Estado. Beleza? Tranquilo? Ok. O tempo passa, o tempo voa. E aí o que acontece? Especialmente na Europa, né, porque a gente é que nem criança. Você dá o brinquedo para a criança ela não sabe muito bem brincar e ela quer brincar com aquilo até quebrar. Então você dá a liberdade individual para seres humanos nessa época, eles ficam felizes, só que eles brincam tanto com a liberdade individual, então você pega, por exemplo, a propriedade, e ela é tão exacerbada, que o indivíduo passa a achar que por ele ter a propriedade de uma empresa, por exemplo, ele pode fazer com que uma mulher trabalhe 16 horas nessa empresa e morra na empresa. Não tem problema nenhum, porque afinal de contas é a propriedade, é a empresa dele. Ele pode, por exemplo, fazer crianças trabalharem lá na fábrica. Não tem problema, cara. Eu estou pagando o salário, não é escravidão, pelo amor de Deus, estou pagando aqui um salário, estou garantindo o pagamento do salário, é a minha empresa, eu que estabeleço as regras aqui na minha empresa. Se eu quero colocar a criança para trabalhar, a criança de 6 anos para mexer com metal, não tem problema nenhum. Então, aí quando as pessoas começam a morrer nas fábricas, e surge ali a Revolução Industrial, né, nesse seio, né, de atrocidades que passaram a ser cometidas a bem da liberdade individual, a gente começa a reconhecer que existe uma outra esfera de direitos que também merece proteção. Porque o que acontece? Essas pessoas elas estavam na fábrica se submetendo àquilo, não por uma escolha voluntária e tranquila, porque se elas pudessem, elas não estariam ali na fábrica trabalhando 16 horas por dia. Mas elas precisavam estar na fábrica trabalhando 16 horas por dia, porque elas não tinham acesso igual às outras pessoas aos bens sociais. Tá? Eles não tinham acesso ali a certas comodidades, a certos direitos, e precisavam se submeter muitas vezes a certas condições degradantes de trabalho. Tá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que havia uma camada da população, havia uma parcela grande da população que era alijada de certos direitos porque o Estado não queria se meter, afinal de contas o papel do Estado era esse, era não se meter. O papel do Estado era não intervir, porque se ele intervisse na propriedade, está mexendo no direito da propriedade individual. Então o papel do Estado, de simplesmente se omitir, fez com que essa relação de desigualdade se acentuasse ainda mais. E aí passa a ser pleiteado, ou passa a ser demandado, o reconhecimento
de certos direitos que envolvem não mais um não agir do Estado, mas um agir do Estado para que resgate essas pessoas de uma situação de desigualdade e as coloque minimamente num patamar de igualdade social, para que aí sim elas possam dizer se elas querem ou não ficar 16 horas trabalhando numa fábrica, por exemplo. Por isso que aqui, num segundo momento... É de azul mesmo. A gente supera essa fase inicial das liberdades negativas ou das liberdades individuais e passa a reconhecer os chamados direitos sociais. Que agora não mais são direitos simplesmente que implicam um não fazer do Estado, mas são direitos que implicam um facere, que implicam um fazer. Eu preciso que o Estado haja, eu preciso que o Estado intervenha, eu preciso que o Estado adote uma prestação não mais negativa, mas uma prestação positiva. Por isso que você também vai chamar esses direitos de liberdades positivas, ou direitos a prestações positivas, ou liberdades sociais. Certo? Tranquilo? Que documentos são importantes para a gente aqui? Enquanto no primeiro caso, e a gente veja, a gente está falando de evolução histórica e meio que misturando classificação. Enquanto no primeiro caso foi importante para a gente a Constituição norte-americana, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa, aqui tem dois documentos que são importantes. São as duas constituições que primeiro reconhecem direitos sociais, que é a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919. A Constituição do México ela é importante porque ela reconheceu muitos direitos dos trabalhadores. Tá? E a Constituição de Weimar, ela traz as bases de uma democracia efetivamente social. A Constituição de Weimar, ela é vítima de um... Como eu posso dizer? De uma injustiça histórica, digamos assim. Né? Porque a Constituição de Weimar é a Constituição que havia no Estado alemão quando Hitler toma o poder. Né? Quando Hitler assume o poder. Ele não chega a tomar, né? Ele conquista o poder. Conta com a legitimidade ali para ganhar o poder. Mas quando Hitler chega ao poder na Alemanha, a Constituição vigente é a Constituição de Weimar. E a Constituição de Weimar ela é muito boa. Ela traz direitos sociais, ela traz, enfim, uma proteção social muito intensa e há o discurso que o Hitler usa né, para angariar apoio e, enfim, o partido nazista, na verdade, é o Partido Nacional Socialista. Né? Então havia ali um mote de proteção a direitos sociais. Proteção a direitos sociais que depois vão se traduzir em direitos sociais dos alemães. E aí com toda a exclusão e toda a perseguição aos judeus, ciganos, enfim, outros povos. Mas a Constituição de Weimar ela foi muito associada por conta disso ao nazismo. E é uma certa injustiça histórica, porque ela é uma Constituição socialista, ela é uma Constituição social. Ela traz muitos direitos sociais. É que, enfim, você consegue até a Constituição de 88, se você quiser, você consegue deturpar e transformar ela em alguma coisa autoritária. A Constituição de Weimar foi mais ou menos o que aconteceu. E aí, quando o Hitler cai, eles querem pirraçar a Constituição de Weimar, não querem nem ouvir falar dela. E aí os direitos sociais se perdem um pouco na Alemanha depois disso. Mas, enfim, é uma Constituição que vale a pena ler também. É isso, tá? Então aqui a gente tem reconhecimento de direitos sociais, as chamadas liberdades positivas. Ou seja, agora eu preciso que o Estado haja, né, para garantir direito à saúde, direito ao trabalho, etc, etc, etc. Preciso de um agir do Estado. Tranquilo? Beleza? Até aqui? Maravilha. Bom, de evolução histórica, a gente fica com isso. Tá? O restante a gente fala em classificação. Mas veja aqui já, a gente estava falando de conceito no começo, né? De diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Aqui você já consegue encontrar uma grande diferença terminológica que costuma cair em prova, enfim, e às vezes acaba pegando o candidato, que é não confunda direitos fundamentais com
liberdades individuais. Não confunda direitos fundamentais com liberdades positivas. Não confunda negativas. Você pode até dizer que são espécies dentro do gênero direitos fundamentais. Direitos fundamentais é isso tudo. Tá? Liberdades individuais se referem àqueles direitos fundamentais de primeira geração, a gente fala das gerações depois, mas direitos fundamentais inicialmente reconhecidos como direitos de não fazer. Certo? Liberdades positivas são direitos sociais reconhecidos num segundo momento histórico. Mas não confunda o conceito de direitos fundamentais com o conceito de liberdades individuais. Tranquilo? Beleza. Classificação. Classificação. Posso apagar tudo isso aqui? Pode. Quando a gente fala de classificação de direitos fundamentais, é mais ou menos o que a gente veio começando a fazer aqui, tá? A gente distingue os direitos fundamentais de acordo com o momento histórico em que eles vão sendo reconhecidos. Então, o primeiro ponto que a gente pode abordar aqui na classificação é uma distinção que a doutrina costuma fazer entre o termo que você vai usar. Porque os direitos fundamentais eles vão ser classificados em primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Tá? Mas parte da doutrina não gosta desse termo, geração. Por quê? Diz a doutrina, ou parte da doutrina, que o termo geração ele dá a ideia de que uma geração substitui a outra. Assim como a geração dos filhos vai substituir a dos pais, a geração dos netos, enfim, por aí vai. Então a ideia é que uma geração substituísse a outra. Então a primeira é substituída pela segunda, que é substituída pela terceira e assim por diante. E não é o que acontece. Né? Os direitos eles são interdependentes, eles são cumulativos, eles vão se aglomerando, não tem uma substituição de uma geração pela seguinte. Para evitar essa confusão, parte da doutrina prefere o termo dimensão. Tá? Então, se você vir aí direitos fundamentais de primeira geração e direitos fundamentais de primeira dimensão, é rigorosamente a mesma coisa com nomes diferentes. Parte da doutrina prefere gerações, parte da doutrina prefere dimensões. É óbvio, tá? Que mesmo quem usa o termo geração não está defendendo que uma geração substitui a outra. Certo? Não se defende isso. Mas para evitar a confusão, parte da doutrina prefere o termo dimensão. Depois a gente vai ver que tem alguns autores que preferem nenhum nem outro. Tá? Troca isso daqui tudo por outra classificação. Mas aí tem classificação para todos os gostos. Tranquilo? Tá muito rápido? Não? Tá indo bem? Sim. Maravilha. Então vamos lá. Direitos de primeira geração a gente já viu, né? São as liberdades individuais. Vamos ver o que está falhando. Ou negativas, né? Não vamos falar delas de novo. De segunda dimensão, ou segunda geração, são as liberdades positivas, ou os direitos sociais. O direito à saúde, a proteção do trabalho, educação, etc, etc, etc. O tempo passa, o tempo voa. E a gente percebe que a gente não só consegue violar direitos em âmbito restrito, como a gente consegue colocar em risco a própria humanidade, né? Vide Segunda Guerra Mundial. Então passa-se a reconhecer a necessidade de proteção de direitos que são chamados de direitos difusos ou coletivos. Eu não gosto muito desse termo, porque o que é difuso efetivamente não é em si o direito, né? O que é difuso é a forma de proteção judicial desse direito. Mas enfim, se convencionou chamar de direitos coletivos.
O que eu quero que você lembre aqui dessa terceira dimensão é que, veja, enquanto esses direitos aqui, eu vou puxar para essa lousa, tá? Enquanto esses direitos aqui, eles têm muito premente a ideia, aqueles ideais revolucionários franceses, né, liberdade, igualdade e fraternidade, enquanto esses daqui seriam uma espécie de exteriorização da liberdade, e esses aqui seriam uma espécie de exteriorização da igualdade, né? Esses coletivos estariam próximos do terceiro ideal da Revolução Francesa. É só uma alegoria que a doutrina costuma fazer para facilitar a memorização, né? Mas é bonitinho. É bonitinho. Então são direitos de fraternidade, para você lembrar que são direitos voltados à proteção da humanidade como um todo. Então, proteção ao meio ambiente. O meio ambiente é o mais famoso, né? Aqueles direitos que, se violados, colocam em risco a existência humana como um todo. E não a existência de um ou outro indivíduo, por exemplo. Tranquilo? Beleza? Momento histórico. O primeiro, começo do constitucionalismo, né? A Revolução Francesa e Americana. O segundo, Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial. O terceiro, a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? Segunda Guerra Mundial em diante. Até aqui tranquilo. Agora, lembra que parte da doutrina reconhece a existência de outras duas categorias, que são outras duas gerações ou dimensões. As três aqui são unânimes, tá bom? Primeira, segunda e terceira são unânimes, todos falam. Essa quarta e quinta aqui, alguns autores apontam. Começando aqui, vou apagar aqui do lado, tá, de novo. Os direitos de quarta geração ou quarta dimensão, você vai ter dois grandes autores que falam deles, tá? O primeiro é o Bobbio e o segundo é o Paulo Bonavides. Então, direitos de quarta geração, aqui são direitos de quarta, tá? Direitos de quarta geração ou dimensão, para o Bobbio, são direitos em face da manipulação genética. Ou chamado biodireito. Então, direitos que envolvem a proteção do ser humano contra a manipulação genética, contra a manipulação do DNA. É o tal do biodireito. Para o Bobbio, nós chegamos num momento histórico, portanto, tudo isso daqui de gerações envolve momentos históricos, né? Então a ideia é que a humanidade, num primeiro momento, reconheceu determinados direitos, deu mais um passo, reconheceu outros direitos, deu um outro passo e por aí vai. Para o Bobbio, a gente chegou num passo de proteção a esse tipo de direitos. O Paulo Bonavides, ele diverge um pouquinho, ele fala o seguinte, não é bem manipulação genética. Na verdade, aqui, os direitos de quarta dimensão que o Bonavides fala seriam os direitos decorrentes da globalização política. Então, como assim? Direito à democracia, direito ao pluralismo, direito à informação, porque sem informação você não tem democracia, certo? Então são direitos que envolvem a globalização política, direitos eminentemente relacionados à democracia, à participação política no poder. Tranquilo? Seguiu? Tá. Então, são os dois que falam da quarta geração. Na quinta geração de direitos fundamentais, aí só quem fala dela é o Bobbio, é o Bonavides. Direitos fundamentais de quinta geração ou quinta dimensão para o Paulo Bonavides seriam o direito à paz. Então, direito à paz, que ele chama de direito supremo da humanidade, seria o direito de quinta geração.
A ideia de que todo ser humano tem direito à paz. Bonito também, né? Então, se na prova cair direitos de quarta geração, direitos de quinta geração, lembra desse esquema. Tá bom? E quem não gosta de geração, quem não gosta de dimensão, faz o quê? Quem não gosta de geração e não gosta de dimensão, prefere usar uma outra classificação. Então, por exemplo, o Sr. Carlos Reis, que é defensor público aqui em São Paulo, ele tem um livrinho chamado Defininho, né, Direitos Humanos Contemporâneos. E a classificação que ele apresenta é uma classificação que foge aqui desse binômio geração e dimensão. Por quê? O principal argumento para quem não utiliza essa classificação de gerações e dimensões, é um argumento interessante, é o seguinte, olha, essa classificação ela está muito relacionada à historicidade dos direitos fundamentais. De fato, né? Os direitos fundamentais eles não existem prontos e acabados, eles vão sendo patamares de alforria que a humanidade vai conquistando ao longo do tempo. Eles são históricos por natureza, então demanda tempo para reconhecer esses direitos. O que esses autores falam é o seguinte, eu não posso fazer com que o Estado ache que para implementar esses direitos ele também pode levar um tempo XYZ. Ou seja, o Estado não pode ter a mensagem de que os direitos de primeira geração vêm primeiro, quando eu conseguir implementar, eu implemento os de segunda geração, quando eu conseguir, eu implemento os de terceira e por aí vai. Como se os direitos, a escala geracional dos direitos fizesse com que o Estado pudesse também protrair historicamente a implementação desses direitos. É um raciocínio interessante, tá? Vocês precisam conhecer, porque eventualmente isso pode ser cobrado numa prova. Em direito constitucional, isso é menos falado. Talvez em direitos humanos, o professor Carlos Reis fala de direitos humanos, mas é uma classificação que vai partir então de que premissa? Da premissa do direito internacional dos direitos humanos. E aí você vai dividir não mais em geração ou dimensão, mas em direitos civis e políticos e direitos sociais, econômicos e culturais. Essa classificação é a classificação dos Pactos Internacionais de 1966, tá? Da ONU. É o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o PIDCP, e o PIDESC, o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que vem em 1966. Certo? Tranquilo? De classificação é com isso que a gente fica. Então a gente falou de conceito, evolução histórica e classificação. Vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta falando de características.